Olá, boa tarde. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Fala Comigo Deus, um programa, um podcast que veio do céu para te alimentar espiritualmente. Por quê? Porque é no horário do almoço. Nossa convidada que está aqui conosco, a nossa querida mulher de Deus, né? Uma pessoa que tem no coração o amor à obra, né? E ela veio aqui hoje para falar com você, trazer um pouquinho da sua experiência, falar de coisas grandes, uma mulher, né, que teve uma trajetória de vida também quando na infância, né, com muita dificuldade, muita luta, né? Sim. Família também simples, né? Mas uma família de uma mulher, filha de uma mulher conhecida. Você já vai descobrir quem é. Muito bem. Antes de eu passar para a nossa querida Paula Roberta, não é isso? Nós vamos pedir a você para dar o seu like, né, ativar o sininho, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Está chegando agora, é o primeiro episódio que você vai assistir. Mas não esqueça, nós temos também, sabe, minha querida Paula, nós temos muitos programas já gravados, muitos episódios gravados, até pessoas que você conhece, que te Sim. indicou também, e programas maravilhosos, com experiências incríveis, bênçãos, né? Pessoas que tiveram grandes experiências com Deus e que já está registrado aí no YouTube. É só você ir lá nos anteriores, nós temos para mais de 60 episódios já gravados, né? E que você possa, né, aproveitar para meditar um pouco mais na palavra de Deus, lembrar, trazer à tua memória esses programas, esses episódios do Fala Comigo Deus, é para te trazer à memória as coisas boas que o Senhor já fez, faz e que ainda pode fazer. Porque Ele, nosso Deus, opera milagres, verdadeiros milagres. Aqui, no Fala Comigo Deus, você pode encontrar grandes milagres. E isso certamente vai abençoar a sua vida. Vai fazer você ter mais esperança. Vai fazer você lembrar que Deus pode tudo, sempre. Não podia. Ele podia e pode. E vai poder sempre. Porque Ele é um grande Deus. Então, minha querida Paula, dá uma saudação aí para quem está nos assistindo aí. Sim, muito obrigada primeiro pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho do que Deus fez na minha vida, tem feito, né? E é um privilégio servir esse Senhor, né? E poder compartilhar o que Ele tem feito. Então, é para isso que a gente está aqui, né? Para edificar uns aos outros. Verdade. A nossa vida serve para isso, para dar Testemunhar, testemunho, né? De quem Ele é, do poder dele, que não mudou. Né? Não mudou. E Deus, assim, Ele tem operado verdadeiros milagres, né? Verdade. A gente está vivo é um milagre, né? É certo que é um milagre estar vivo. Mas, além disso, Ele é tão misericordioso, Ele é tão bom. Jesus Cristo é nos dá tanta coisa de graça. É verdade. Né? Ele tira a gente de cada situação, dá cada livramento, Sim, né? todo dia, né? E aí eu quero falar com você um pouquinho sobre você, sobre como é que você conheceu Jesus. Vamos entrar em umas perguntas, Sim. Mas não é para te intimidar. Não, imagina. É só para dar direção, Pode para dar uma direção, e você vai falar o que o Espírito Santo Sim. colocar no seu coração. A Flávia, ela cuidadosamente fez umas perguntas, né? E eu vou me guiar por essas perguntas, mas você fica bem à vontade. A primeira pergunta é: o que mais marcou na sua conversão ainda tão jovem? Sim. Na verdade, eu vim de um lar que ninguém era cristão, né? Não tinha, ninguém tinha essa experiência com Jesus. E a minha avó foi a primeira pessoa que o Senhor trouxe para ele, né? Como a palavra diz, ele que escolheu a gente, não foi a gente que escolheu ele, né? Uhum. Então, ela foi escolhida pelo Senhor para começar essa obra geracional na nossa família. Então, através da conversão dela, eu passei a ir à igreja, né? Com meu irmão ainda bem pequeno, aos 7 anos de idade. Minha mãe não era convertida, meus pais eram separados. Então, a minha avó cuidava de mim e do meu irmão e ela levava a gente. Então, eu passei a viver aquela outra atmosfera diferente do que eu já vivi desde que eu nasci, né?
Então, eu passei a conviver nesse ambiente de igreja, conhecer Jesus, vi a transformação dele na vida da minha avó, depois na vida da minha mãe, que também se converteu, e daí em diante eu passei a caminhar com Deus, essa coisa de ir à igreja, de ver os milagres, de provar o milagre na minha casa, na minha família, mas até então eu não tinha tido uma experiência minha com Jesus, né? E foi a partir dos 15 anos que eu tive essa experiência e nunca mais saí dos braços dele. Ele também me escolheu, né, individualmente ali, e eu decidi escolher viver também com ele, porque é uma escolha, né? Ele nos atrai para ele e a gente tem o poder de decidir se a gente quer viver com ele ou não. E eu fiz essa escolha e foi a melhor escolha da minha vida aos 15 anos. E desde então, toda a minha juventude, minha adolescência foi servindo a ele, na obra dele, fazendo evangelismo, estando mesmo aquela vida da igreja ali, todos os dias praticamente, era escola, igreja, e foi ali que eu conheci o meu esposo, evangelizando, numa visita. A gente pegou uma visita para fazer, nesse domingo, teve o culto de manhã e à tarde a gente ia fazer visita. As pessoas que não podiam, estavam enfermas, não podiam ir até a igreja. Na época não tinha internet, era aquele caixinha de madeira com os endereços no papel. Eu lembro. A gente tirava o endereço e ia fazer a visita. E, coincidentemente, que a gente sabe que não existe coincidência para o Senhor, né? Esse endereço estava duplicado. E o meu esposo pegou o mesmo endereço, a gente era da mesma igreja e não se conhecia, porque era uma igreja grande. E quando chegou lá foi providencial, porque toda a família precisou de oração, houve aquele mover de libertação, de muita coisa acontecendo ali. E se fosse só eu e a outra pessoa, não daria conta. Então Deus providencia tudo, né? Quando a gente se dispõe a fazer a obra do Senhor, tudo que a gente precisa, Ele providencia, né? A gente não precisa se preocupar. É só assim, a gente estar disponível, né? E foi o que aconteceu ali. Eu conheci ele, a gente fez, nos tornamos amigos e passamos a fazer um grupo, dentro do grupo, um grupo menor para poder evangelizar junto. E já são 26 anos que a gente está junto. Maravilha. Um casamento de 24 anos, 2 filhos, que a gente vai falar também dos milagres que foi ter esses filhos, então, né? Esse encontro seu que o senhor, mas já foi um milagre, né? Já foi tudo providenciado. Deus já providenciou já milagrosamente. Tudo, né? Tudo perfeitamente como ele é perfeito, né? Tudo que ele faz, a vontade dele é sempre boa, perfeita, agradável. Quando a gente está dentro da vontade de Deus, tudo se encaixa. Não, e que bacana você falar, é muito importante a gente ressaltar aqui no podcast Fala Comigo Deus, a questão de que você diz, foi meu primeiro namorado, meu único esposo, Sim, temos 2 filhos, que também nós vamos falar sobre o milagre da gestação, né, de ter filhos. E assim, é importante porque a gente está vivendo um momento, né, Paula, querida, que a família está sendo muito bombardeada, né? Esse núcleo familiar, essa bênção de Deus, que família é dádiva de Deus, é bênção de Deus, e está sendo tão massacrada, né? Tá sendo distorcida, né? E é importante, porque para você que está nos assistindo, saber que é possível ter um casamento em Deus. É possível. E feliz. E feliz, porque tem isso muita é importante. gente que mantém o casamento, né? Mas é infeliz. Infelizmente, até mas no porque meio não cristão. foi, às vezes, não foi uma coisa de Deus, ou então perdeu no meio do caminho o discernimento, largou alguma coisa, porque se você tem uma união de Deus, qualquer coisa que vem de Deus, ela é para sempre, ela se mantém para sempre. É a gente que acaba tem que saber perdendo a visão, perdendo a forma né, desvia de Deus, é o que acontece muito. Às vezes até aquela família foi constituída por Deus. Mas aí as pessoas vão se desviando de Deus, começam a não orar. Né? Cada um, o homem, a mulher. Se a gente estiver em Deus, tudo vai fluir. Vai fluir, né? vai permanecer. Inclusive o casamento. Sim. Né? Seus filhos são da igreja? Sim, são nascidos. Pode falar o nomezinho. Davi, quantos anos? 19 anos. Uma menina linda dessa, com um filho de 19 anos. Oh, meu Deus.
E o Vitor... Solteiro ele? Solteiro. E tá na igreja? Tá na Ih, a igreja. menina deve ficar doida, hein? Tá só de olho. E ele tem um exemplo que eu casei bem cedinho, né? Então, eles têm esse desejo de Também constituir família. na igreja, com Deus, uma mulher de Deus. E eu oro por isso Amém. desde que eu estava grávida. O Senhor Amém. prepara a esposa deles, porque é a segunda escolha mais importante, eu Sim. acho. Depois de Jesus, Uhum. é a com quem família você vai casar. Porque isso vai interferir É pra vida toda, né? em todas as áreas da nossa É vida, verdade. né? E tua menina, qual é o nome dela? Eu não tenho menina. Ah, é só os 2 meninos. Olha, você falou uma coisa que eu sempre quis ter uma 2 menina, sabia? meninos. O sonho da minha vida era ter uma menina, tinha nome. Mas Deus, eu Não falo pro meu esposo, permitiu. vamos esperar que a gente vai ter neta. Eu achava que era um casal. São 2 Muito meninos. bem. E ele tá com quantos anos? 15? 17. 17? Isso. Mas já tá pertinho também de pegar a idade Tá maior. pertinho, Ah, mas eu acho lindo, 2 sabe? meninos. Acho bacana. Um serviu o que era de um, se passou pro outro. Fica aí, são muito unidos, né? Porque que gostam das legal. mesmas coisas, a idade é próxima, então... Vai ter 2 noras. Boa. Ai, que chiquérrimo. 2 filhinhos, Muito lindo. né? Eu tive um casal. É. Né? Eu tenho um casal. Muito bem. Família unida em Jesus, Amém. né? Família que serve a Deus. Você pode dizer, Verdade. eu e minha casa Eu posso. servimos ao Senhor. Esse era o meu maior sonho de infância, assim. Eu nunca tive o sonho de me formar, de ser alguma coisa, apesar de eu ser formada, de eu Uhum. ter estudado, mas a minha prioridade sempre foi Ter a um minha lar família abençoado, Até estruturado. porque eu vim de uma família desestruturada. Desestruturado. Fala um Então, pouquinho da sua mãe. o meu sonho sempre Quem foi é o sua contrário. mãe? Conhecida. Pois é, muita gente conhece. A Melissa, a cantora Melissa, ela já tem 30 Canta uma anos das de músicas ministério. dela aí pro povo, o público lembrar Quem é da antiga vai conhecer. A Razão de Viver. Minha razão de viver é filha Meu da maior Melissa. prazer. Só o amor. O amor é uma fogueira. Né? Então, assim, eu Sim. cresci. Depois que ela se converteu, eu e meu irmão, né? A gente morava na igreja. Porque era um culto de manhã numa igreja, almoçava na outra igreja, jantava na outra igreja. Então, a gente ia junto, né? Então, a gente cresceu nesse ambiente, né? E ela sempre servindo muito. E a gente aprendeu a servir também. Hoje meu irmão também é ministro de louvor. Os 2 foram para essa área de Filhos de música. Não né? teve como fugir disso. Muito bem. E aí, você também canta, né, na sua igreja, né? Também. Qual é a sua igreja? Minha igreja é Mananciais, aqui do Meia. Do Meia. Isso. Pode falar o endereço da igreja. É próximo aqui ao shopping, Norte Shopping. Ali ali é Dom Caxambi, Helder. né? Ali, na verdade, é Caxambi. É Dom Helder Câmara? Tem a principal, é transversal ali a Dom Helder. E é uma benção, assim, é muito bom a gente poder congregar com a família, né? Ver os seus filhos Sempre ter juntos, o prazer sempre estão com de você. estar ali participando das atividades da igreja, inserido mesmo, né, no corpo. Então, para mim, isso aí Ela é como assembleia ou é mais da doutrina da Batista, assim, tipo Batista? Como é que é a doutrina dela? Ela não é tradicional, né? Bem renovada, assim, Renovada. tem muita coisa muita atividade para jovens, né? Assim, para mulheres. Eu acabei de voltar de um retiro de mulheres, que eu fui na sexta, voltei domingo, então eu tô ainda, Tá cheia, eu tô encheu. ainda ruminando aquilo que eu vivi ali. Muito bem. Então, assim, tem bastante atividade onde Isso é não importante, só para a né? família, mas para os homens, para culto dos homens, a cada 15 dias, terças-feiras, tem culto para os homens. Meus filhos vão com meu esposo. Bacana. Então, assim, isso estimula muito, né? A nossa fé, né? verdade. Permanecer ali buscando a Deus, né? Isso aí, família junta, Família servindo na mesma junta, igreja é importante. Muito bom. Muito bem. Você é uma mulher de Deus que tem experimentado, né, a graça de Deus. E hoje você veio aqui para falar especificamente de alguns milagres, Sim. né? Muito bem. O primeiro milagre foi ter filhos, né? Como é que é essa aí? Muitos milagres. Olha, assim, na verdade eu vivi o primeiro milagre quando eu ainda era um bebê, porque eu tive uma convulsão, uma febre. Eu até esqueci de comentar isso, estou lembrando agora.
Uma Pode convulsão, falar. eu estava no berço, minha mãe não estava vendo, eu estava dormindo, e eu tive uma convulsão e ela, de repente, sentiu vontade de me olhar. Então, foi por bem pouco que eu Que não você fui não embora. morreu. É o que o médico disse pra ela, né? Eu tava revirando os olhos, convulsionando mesmo e bem mal. Depois, muitas experiências aconteceram comigo nessa área da saúde. Logo depois que eu tive o meu segundo filho. Não, vamos lá, vamos pra trás. Eu não podia ser mãe, né? Eu já estava casada, eu casei em 2001. Uhum. Fiquei 5 anos esperando para Uhum. poder ter o primeiro filho. E quando eu decidi ter, eu descobri que eu tinha muitos problemas para engravidar. Eu achei que ia ser rápido, Uhum. que eu ia, vou parar o remédio e vou conseguir engravidar. Não. Meu esposo fez exame e não tinha problema nenhum com ele. Quando eu fui procurar saber, eu falei, então o problema deve ser comigo, né? E eu muito nova, eu tinha 25 anos, então aparentemente não teria problema nenhum, mas eu descobri que eu tinha muitos cistos no ovário, aquele ovário policístico, né? Uhum. E era sempre uma decepção. Eu ia e falava, não, esse mês eu tô. Aí eu ia lá, fazia ultra e chegava lá. Tá mal. A pessoa falava, olha, você Tá sem nada. Teve uma que falou pra mim assim, olha, você não vai engravidar tão cedo, minha filha. Você não vai conseguir ter filho, não, porque você tá cheia aqui de... Eu falava, Jesus, eu chorava, porque era o sonho da minha vida, né? Ser mãe, ter a minha família, ser mãe. E num culto, a pastora não sabia que eu tinha esse problema. Num culto, foi chamado lá na frente as pessoas que estavam com um problema de saúde. Eu fui, mas sem falar pra ninguém o que era. Uhum. Ela colocou a mão na minha barriga, começou a falar em línguas, mão na minha barriga, ela não sabia. Começou a falar em línguas e no mês seguinte eu engravidei. Que lindo, do Davi. né? E Que como a bênção. bênção do Senhor é dobrada, né? Eu, Não ficou sem só no planejar, Davi. não ficou só no Davi. Eu tomando remédio, amamentando o Davi. Quando ele fez 1 ano de idade, eu descobri que eu estava grávida do Vitor. Falei assim, gente, mas como assim? Tinha Deus pedido falou, minha um filha, você não milagre. queria? Então Agora... eu vou te dar com força. Você vai ter 2. E eles são maravilhosos. Uma bênção de Deus, tementes a Deus, educados, não é porque mãe fala bem dos filhos mesmo, mas eles são, porque as pessoas vêm falar pra gente, né, não é assim, eles são de Deus, têm temor a Deus, são educados, especiais mesmo, então assim, Deus foi perfeito, né, e uma coisa que eu acho muito legal a gente comentar aqui, é que nesse culto dos homens, que eles vão junto, e geralmente jovem não gosta de ir para culto de homens, né? E eles vão com meu esposo, e aconteceu um episódio muito legal na semana passada, que eles chegaram do culto, eu estava em casa sozinha, meu marido me contando o que aconteceu, eu estava na cozinha, meu filho mais novo entrou e falou assim, mãe, tudo que o pastor falou lá, sobre o comportamento do homem dentro de casa, a postura que o homem precisa fazer, como tratar a esposa, tudo que ele falou, meu pai faz com você, mãe. Que lindo, né? Que testemunho. Eu olhei pra cara do meu esposo, eu falei, eu comecei a chorar, eu falei, Jesus, é isso. Não precisa. A gente, às vezes, quer tentar convencer, de repente você tem um filho, né, adolescente, você quer convencer a pessoa a ir pra igreja, a largar o mundo, mas não é na força, é no exemplo, né? Tem uma frase que diz, o exemplo arrasta. Então, assim, o fato deles viverem o dia a dia, né? Ver Jesus nas simples atitudes, dentro de casa, no relacionamento entre a gente com eles, entre o meu esposo comigo, eu com meu esposo. Então, isso tudo prova quem Jesus é, muito mais do que os argumentos que a gente pode, né, supor que consigo usar para convencer, né? E é uma benção. E como você estava falando de cura, não parou aí, né? Eu fui curada de estéril, mãe para mãe de filhos, né? Filhos, que foram 2. Ano passado eu tive... Não. Antes disso, vamos falar um pouquinho mais dessa família linda. Vamos. Porque é importante, porque assim, olha só. Você casou com um homem de Deus debaixo de uma obediência de Deus. Sim. Isso é importante demais, muito, né? Muito. E aí vem
esperou 5 anos, orando, obviamente, Sim. né? Fazendo o que deveria medicinalmente, mas Sim. orando e confiando também no milagre. Sim. Confiou no milagre. Verdade. O milagre aconteceu, né? Sim. Aí você consegue ter um filho, não bastasse Deus para confirmar o milagre, ainda mandou mais um. Outro. E assim, te abençoou também, porque quando a gente é Sim. mãe, a maternidade, ela traz saúde, né? Verdade. Ela abençoa, geralmente, né? E aí você cria seus 2 filhos dentro da casa de Deus, basada no princípio que a Bíblia nos traz, que é ensina seu filho o caminho que ele deve andar, Isso. para que mais tarde não venha se desviar Isso dele, aí. né? Isso foi importante demais. Aí ele vem, agora já maduro, com 17, outro com 18 anos, e reconhece Sim. que vive dentro de uma família pautada na palavra, pautada na verdade, pautada num bom testemunho. Sim. Porque é importante a gente falar nisso, porque muitas pessoas, elas desviam o foco demais, né? Sim. O propósito, né? Vai desviando, É verdade. vai esfriando, E não hoje vai em dia virou buscando. moda ser crente, né? Então, mas aí é só Mas crente. ser crente Crente não é que é. viver a vida de Deus de O que é verdade. crente que é. Né? É só crente que É é. viver mesmo a palavra no Isso. seu dia a dia. Que é a preocupação dentro de casa de dar um bom exemplo como Sim, marido, como mulher, sim. Não né, dá como para esposa. ser uma pessoa na igreja E e outra. ser uma pessoa na sua família, né? A gente precisa ser Mas de Deus. a gente precisa falar nisso porque hoje é o que mais está acontecendo. Infelizmente. A pessoa E até resulta, prega, fala, né? né, É uma evangeliza, bênção na igreja, mas né? em casa Mas é em triste. casa. E isso não vai trazer transformação nem conversão para ninguém ali, Não né? muda nada. Não Não tem muda. resultado, Não né? tem Não resultado. tem resultado. Então, se você está vivendo uma experiência dessa, presta atenção nesse podcast, no que ela está falando, porque assim, Deus traz a bênção, mas a gente também tem que cultivar. Sim. Tem que tratar bem aquilo que Deus nos dá. É o tem que Jesus falou, né? A árvore ela é conhecida pelos Pelos frutos. Então, você quer saber se aquela árvore é frutífera? Olha para os frutos, né? É tão simples. Jesus, a palavra do Senhor é tão fácil de ser interpretada, né? Mas as Verdade. pessoas confundem isso, acham que tem que ter uma aparência de santidade, mas não vive a fé. Porque a maioria não está muito interessada no propósito de Deus, não está interessado mesmo no fundamento da palavra, está interessado mesmo no bem-estar. Né? Tem um preço. Quer o bem-estar só, quer só aquela coisa que quer só garantir minha salvação. Tem um preço. Ter uma família abençoada tem um preço. Tem. Preço de renúncia. Tudo o que você quer, Sim. que vem de Deus, que Deus te entrega, você tem que pagar o preço. Nada é sem esforço, né? Nada é fácil, né? Mas a recompensa é Vale maravilhosa. a pena porque é muito diferente do que o mundo te proporciona, Sim, né? sim. Um casamento somente com a garantia do mundo Sim. é um. E né? ele não se A sustenta, recompensa é né? uma e não sustenta. Não sustenta. Fica Porque muito vulnerável. Né? São muitos ataques, né? O diabo não tá aí para brincar com ninguém, né? E hoje a banalização da família está muito grande, sim, né? Principalmente para os adolescentes, né? Nessa fase de adolescência, de juventude, são muitas oportunidades que se eles não estiverem firmados ali com uma base familiar mesmo, estruturada, e uma direção de quem é Jesus de verdade, né? O que ele tem que produzir na sua vida, né? Do que precisa abrir mão para viver o evangelho genuíno, que muita gente não quer abrir mão, né? Da sua carne, do seu eu, das suas vontades. Então, realmente, é o que tem acontecido, infelizmente. E aí, a gente fazendo assim, observando a palavra de Deus, orando, buscando, trazendo a família também com a verdade, com transparência, com a sinceridade de coração para Deus, você só tem a ganhar. Todo mundo ganha, né? Aí você pode enfrentar um problema muito grande, que foi o teu caso, Foi. E o Senhor olhou para você com um olhar de misericórdia e te ajudou, né? E aí conta pra gente como é que foi o ano passado, né? O que aconteceu? Conta com detalhes pra gente. Num exame de check-up mesmo, de rotina, de todo ano, eu fiz uma ultra e nessa ultra apareceu um nódulo bem grande aqui do lado esquerdo, né? Na minha tireoide. E a moça, quando olhou, falou, olha,
Nossa, muito grande. Você vai ter que procurar um especialista de cabeça e pescoço para poder ver isso, porque eu acho que você vai ter que operar. Uhum. Eu já saí dali, por mais fé que você tenha, Você já sai abalada. você já sai operar, É né? uma Nossa, notícia não é um muito... remédio que eu preciso tomar e vai sumir, não. Eu tenho que operar. Eu já saí com aquela, né? É do ser humano a gente já pensar um monte de coisa, né? A nossa cabeça já vai. processando. Então eu fui procurar um especialista e ele falou, olha, realmente vamos fazer uma punção. Fiz a punção, que eles enfiam uma agulha, né, para extrair ali do nódulo e saber se é benigno ou maligno. Para fazer a pesquisa. Para poder fazer a cirurgia ou não. E não deu um resultado certeiro, se era ou não maligno ou benigno. Mas pela estrutura do nódulo, o médico falou, olha, eu acho que é benigno. Mas, de qualquer maneira, como ele está muito grande, nós vamos ter que abrir, operar e tirar o lado esquerdo da tireoide. E assim foi feito em julho, dia 21 de julho. Eu operei, tirei o lado esquerdo, mas beleza, o direito ia funcionar normalmente, tudo certo. Só que quando foi para biópsia, o nódulo não era benigno, era maligno, era câncer. Que triste. E aí, quando você quando você recebe essa Esse notícia, diagnóstico, né? câncer, vem todas aquelas sentenças que você acha, né? Tô morta. Jesus, câncer? Eu com câncer, 44 anos, como assim? Né? E você começa a pensar muita coisa e ao mesmo tempo vem a tua fé de tudo que você já experimentou em Deus, de quanta bondade, misericórdia, de que Deus é contigo, né? E Ele é o socorro bem presente na hora da angústia de verdade, né? Quando a gente descobriu isso, eu falei, não, tem um propósito para isso, né? A minha vida toda foi para exaltar o nome de Jesus, para dar testemunho de quem Ele é, então vai ser mais um testemunho, né, para a glória de Deus. E assim, eu tive que voltar, fazer outra cirurgia para tirar o lado direito. E hoje eu tomo, né, a medicação que não produz aí mais não o tem hormônio. Ficou só a cicatriz, né? Então, como tirou tudo, então eu tenho que tomar o hormônio todos os dias, que era o hormônio que a tireoide produzia, que eu não tenho mais ela. Mas, glória a Deus, eu não precisei fazer a iodoterapia, nem rádio, nada. Deu tudo certo. Em novembro eu operei de novo, agora novembro. E tenho feito o acompanhamento e graças a Deus está tudo Deus, certo. Né? Não houve metástase, não houve nada além disso. E é mais um testemunho, né? Ficou a marquinha aqui para eu lembrar. É maravilhoso como Deus faz as coisas, né? Tudo vira testemunho para a glória de Deus. É verdade. Né? Porque a maneira como a gente se posiciona diante de uma notícia dessa, né? A gente fica abalado na hora que recebe a notícia, porque a gente é ser humano e a gente sente o impacto, né? Mas a maneira como a gente viveu esse processo, né? De abril até novembro, né? Foi muito especial. A gente continuou vivendo a nossa vida com alegria. Eu e minha esposa, a gente é muito assim, expansivo. Como se nada tivesse acontecido. Não, vivendo com alegria da salvação mesmo, porque tudo na verdade, isso aqui passa, né? Na verdade é isso. Então, o que mais a gente precisava, a gente já ganhou, né? Que é a vida eterna. Então, o resto é para a glória de Deus. Mas assim, você teve uma igreja ajudando em oração? Sim, muitas irmãs, todo mundo orando. Isso é importante. Isso é muito bom. Por isso que é tão importante a gente congregar, né? Hoje em dia, depois da pandemia, muita gente parou de congregar. Muita gente não quer mais igreja. Não voltou mais. Acha que não é importante. Aí vê problemas e acha que, nenhuma igreja, já fui dessa igreja, já fui da outra, e sempre tem um problema. Não vou pra igreja não, vai ser eu e Deus. Não caia nesse engano. É mais parrela. A gente precisa estar junto, né? O corpo precisa estar junto. Jesus é o cabeça, né? E a gente é o corpo. Já pensou uma mão fora do corpo? Ela não fica viva. Verdade. Né? A brasa fora da fogueira, ela vai apagar, né? E nesses momentos de luta, tudo esse apoio é muito importante, né? Ter os irmãos juntos. A igreja, né, somando a oração de todo mundo junto, isso faz toda a diferença. Você sabia que tem uma opção de gente clamando também, se sente amada, né? Acolhida.
Eu tenho isso na minha família, mas é muito bom a gente ter com os irmãos também, né? Quanto mais, melhor, né? Então você recomenda a igreja para Eu vivo a quem tá... igreja, eu amo a igreja, eu amo, amo. Se eu pudesse, eu ia todo dia. A gente vai quase todo dia para a igreja. Graças a Deus eu tenho uma família que vai junto, porque é difícil quando você tá Isso sozinha. é bom demais, né? E tem que ir sozinha. Você tem uma bênção de né? Deus muito grande. Aí é mais difícil, mas como eu sempre falo isso para eles, eu falo, gente, que maravilha poder acordar domingo e todo mundo para a igreja. Quarta-feira, hoje é dia, hoje tem culto 19h30, todo A minha mundo foi na ontem, igreja. eu fui. Segunda, tem sala de oração? Tamo na sala de oração. Como é que é a sala de oração? Ai, maravilhoso. Segunda, à quarta, noite? sexta, 18 horas, E fica aquele ambiente, aquela atmosfera, o louvor, e você fica livre ali para buscar, para orar, para ler a Bíblia. Fica à vontade. É uma bênção, né? Ai, gente. É igreja atuante, O né? que é melhor do que isso, gente? Não dá, né? Não, até porque a gente vive um mundo hoje que não tem muito para oferecer para o cristão, não. Não Tem nada, né? Nada. Verdade, A gente não tem se adapta em lugar nenhum. Parece que a gente tá... E realmente a gente não é daqui, né? Esse reino não é nosso. Então a gente fica meio deslocado aqui, né? Então, estar num ambiente... A gente só tá bem mesmo quando tá com os Quando tá irmãos, junto. né? Quando tá junto na verdade. igreja, isso é verdade E é mesmo. tão bom poder fazer parte, ser bênção para outros, né? Você poder servir e ser servido também, aquela troca ali. Eu amo a igreja. Nesse período que você teve diagnosticada, né, que os médicos viram tudo, você conseguiu assim mostrar Jesus para esses médicos? Eles viram em você a capacidade de confiar em Deus, de verdade, deixar tudo na mão de Deus, e assim, eles saberem que você estava muito tranquila. Isso ajuda muito, né? Você Eles constatam isso porque a fé, ela ajuda muito na cura, né? A maneira como você enxerga ajuda aquilo a ciência, ali, né? Cientificamente isso é comprovado de que ajuda, né? Facilita a cura, né? Do que uma pessoa que não crê em nada, que não tem expectativa de cura, né? Então, assim, a gente sempre teve um humor muito alto e não se deixando abater naquilo. Os amigos dos meus filhos, porque essa coisa de rede social, a gente acaba um seguindo o outro, né? E os amigos, todo mundo... Caramba, seus pais são muito, muito legais, muito animados. Legal, então, assim, todo mundo viveu essa fase, porque a gente postava, a gente fazia live, conversava. Eu posto, né, bastante coisa, assim, da palavra, louvor, cantando. Então, assim, acaba que as pessoas vão participando da nossa vida. E nessa fase foi muito isso. Muita gente, uau! Agregou bastante. Como você conseguiu passar por isso sem sofrimento, sem depressão, ficar sem se lamentando, angústia, né? Ficar se deprimindo. Jesus, não é que eu consegui, porque eu sozinha não consigo nada, né? Mas é o Espírito Senhor, Santo, é o próprio né, Paula? Deus que vai nos suportando, nos dando, né? Tudo que a gente precisa para aquele momento. É verdade. Né? Traz o suporte suficiente, necessário, aí né? nem a gente entende. Como é que eu passei por isso de boa, assim? Alegre, feliz, né? Com Jesus, né? É o Espírito Santo, não tem outra... Então, você que às vezes está nos assistindo também, está com um diagnóstico difícil, que aliás ela tem também, conversou comigo nos bastidores, que a mãe dela também está passando, né? A Melissa, também. Né? No mesmo lugar, ela descobriu o câncer no mesmo lugar e no mesmo período que eu descobri. Só que ela está mais avançada, não é isso? Sim, porque quando ela descobriu, ela já estava mais avançado, né? E então, o caso dela foi mais difícil do que o meu. Então, nós temos que orar pela mãe dela agora, para um milagre para a mãe dela. Tratamento, né? E a gente crê que Deus é o mesmo, vai operar um milagre ele também. Opera da mesma forma que ele operou em mim, vai operar nela. Amém. Vai operar em quem está passando por isso, né? Creia sem limites, porque o Senhor não tem limites, né? Nada é difícil para ele. Curar uma dor de cabeça, um câncer, para ele é a mesma coisa. Né? A fé é que muda, né? Então, a maneira como você crê é que vai fazer acontecer. Ou não, né? Não depende de Deus. Jesus já levou sobre ele, né, as nossas enfermidades, né? Diz na palavra, lá em Isaías, que pelas suas pisaduras nós fomos. Então, nós já fomos. Nós não vamos sarados. Nós já fomos. A gente só precisa se apossar dessa verdade, né? É verdade. E viver os milagres do Senhor pela fé, porque a gente vive por fé mesmo. E para o mundo isso é uma loucura,
né? Eu tava conversando até com meu filho Verdade. mais novo, ele falou assim, mãe, ele falou pra mim, mãe, pras pessoas a gente é maluco, a gente é doido, porque a maneira como a gente crê, né? Uhum, A gente fala com Deus que a gente não vê, a uhum. gente crê que ele vai fazer coisas impossíveis, né? E a gente desfruta É mesmo. dessa crença no nosso dia a dia. Então, é uma loucura, né? Paulo É dizia isso, né? verdade. Que para o mundo a nossa fé é uma É uma loucura. loucura. Mas é uma loucura maravilhosa, que a gente Verdade. vive todo dia a bondade e a misericórdia do Senhor, E né? precisamos mesmo testemunhar, né, Paula? Faz Porque toda a diferença. as igrejas estão, pelas suas situações, pelas circunstâncias, hoje em dia, quase não está tendo oportunidade de contar É, os testemunhos. Por É isso que verdade. a gente teve assim, a alegria de Deus nos inspirar para fazer esse podcast, É. para dar uma oportunidade das pessoas virem aqui contarem seu testemunho, porque às Isso. vezes quantas pessoas podem estar com um diagnóstico difícil em casa Pois e é. tá nos assistindo, né? Às vezes está triste porque não sabe o que fazer, não está com fé suficiente. Acha que não vai ser curado, Isso, que não é isso. digno de ser curado, né? É verdade. Que acabou, já era, agora já era. Não existe isso pro Senhor, né? Verdade. É só Pra você Deus crer. nada é impossível. Pode ser até que Deus não queira curar realmente. A gente vê, às vezes, Deus até, pessoas de Deus mesmo, que Deus leva até, não cura, né? Porque Mas tem aí um a nossa propósito dele. parte é crer, crer. né? O que ele vai fazer ou não, aí é com ele, isso né? aí. Porque ele é soberano É, e ele tem os propósitos isso, dele. isso Nós mesmo. temos nossos dias contados, né? Verdade. Então tá lá no livro, ó, até aqui. Então, Verdade. se acabou, E a fazer. Bíblia fala, né? Se Mas- crer, verás a glória de Deus, né? então a nossa parte é só É confiar. confiar. né? Isso aí. E também, quando ele não cura, ele traz refrigério para a alma, Traz. né? E ele tem... trata com todo mundo que está em volta, não é só com Verdade, você, verdade. né? Todo mundo que convive contigo ali participa daquele Verdade. processo, né? E de alguma maneira Deus trabalha em cada uma dessas pessoas. Verdade. Porque Deus, quando olha pra gente, ele não vê a gente sozinha, a gente vê a nossa família, quem tá em volta. Que está em volta, né? Todo mundo Aquilo que ali você tá agrega, interligado, né? interligado. Na verdade. Então, se um sofre, todo mundo sofre. Verdade. Se um se alegra, todo mundo se É alegra. verdade. Então, acaba gerando bênção não só para sua vida, porque você foi curado, mas para todo Para mundo todo que que está envolvido passou com por você. aquilo ali junto com você. Verdade. Então, é mais um testemunho, né? Para a Verdade. vida das pessoas, não só para a sua, né? Verdade. Então, Deus é maravilhoso. Ele não faz nada sem as pontas amarradas, né? Ele tem um propósito Ele vai perfeito. juntando conforme o propósito dele, né? Nada é aleatório Vai ligando, e sem propósito. Tudo tem um porquê, um motivo. Até a gente estar aqui hoje tem um propósito, Verdade. né? Sempre. Então, que seja tudo para a glória dele, né? Amém. De verdade. E assim, é muito bom a gente pertencer à família de Deus. É muito bom a gente deixar de ser criatura, Sim. passar a ser filho. Sentir o amor dele. Eu sou capaz de sentir o amor de Deus na minha vida. Nos mínimos detalhes, Mínimos né? detalhes. Da é hora muito que a bom. gente acorda até a hora que a gente Tem vai. hora, então, que eu falo assim, o senhor está me mimando agora, Jesus? Mas ele faz cada Espírito coisa, Santo, né? o senhor está me mimando, Ele hein? tem um senso de humor, olha, que é uma... A capacidade de nos entender é tão lindo, né? Tão, da forma que a gente nem se E entende. é às vezes. um pai de tantos, né? Mas que se preocupa individualmente com cada um, Verdade. né? Com detalhes da nossa vida, né? Isso é maravilhoso. Muito bem, você serve a Deus, você trabalha com um projeto com seu esposo, Sim. né? E aí, conta um pouquinho pra gente. Então, esse projeto é chamado Vivendo para Servir e nasceu no nosso coração, porque, como eu falei, a gente sempre foi muito voltado para essa coisa de servir ao próximo, Uhum. de não servir a Deus só dentro da igreja. Só tá ganhando as bênçãos, só Mas passar para fora outros. da igreja essa bênção Uhum. de conhecer Jesus e na prática servir a Ele, né? Uhum. Então, a gente criou não foi a gente que criou, Deus colocou no nosso coração esse projeto em que toda semana eu faço, né, a quentinha, comida. a comida,
A gente compra as quentinhas, coloca ali. Quando a gente consegue, a gente coloca uma fruta, água, garrafa de água. Na época do frio, a gente tenta comprar meia, tenta arrecadar roupa de frio. Gente, quem pode doar? E algumas pessoas ajudam. E a gente conseguiu, ano passado, fazer... Nossa, foi lindo. Assim, a gente queria fazer mais, né? Mas a gente faz dentro, né? da nossa limitações, do que a gente consegue fazer. Mas o importante é fazer, né? Eu falo isso pro meu esposo. Quem dera que todo mundo pudesse fazer um pouquinho. Porque o pouquinho ia virar muito, né? Verdade. Mas aí a pessoa fala assim, mas eu só posso fazer isso. Mas essa comida é só isso. É muito pouco. Não é muito pouco. Se você puder fazer para uma pessoa, já tá ajudando, você já tá fazendo a diferença bastante, na vida. Né? Muitas vezes eu volto chorando no carro, assim, eu falo, Senhor, porque a gente põe no carro e vai andando. Consegue entregar quantas quentinhas? No começo, quando começou há 2 anos atrás, era maior quantidade, porque as pessoas, né? Uau, que legal! Então, tinha mais ajuda. Aí, eram 40 e poucos por semana, era bastante. E hoje só você e seu esposo? É só eu e meu esposo. Então, assim, ele me ajuda ele vai dirigindo, a gente vai passando, tem uma pessoa ali, a gente desce, vai Chega lá, umas fala 10 de quentinhas? Jesus. Hoje em dia, umas 20 por semana. Bem, né? 2 pessoas só. Fazer a comida, água, colocar e arrumar tudo e levar e entregar 2 pessoas Mas só. Eu vou te falar, às vezes eu volto chorando. Falo, Senhor, eu queria tanto fazer mais. Né? Oh, queria poder fazer mais. Mas a obra é dele, né? Então ele vai dando a condição e a gente vai fazendo. A gente só tem que estar disponível, né? Quem sabe que alguém que assista esse podcast venha também se juntar a você. Tem o Instagram do projeto. É todo mês? É uma vez por mês? Não, é toda semana. Toda semana, que lindo. Então, já tem 2 anos, a gente começou finalzinho de maio, né? 2 anos atrás. Então, tem o Instagram. Pode falar o Instagram? Pode, porque aí a pessoa entra mas lá na lógico. Página. Claro que tem que falar. Não, porque aí você entra lá na página, tem vai vídeo. Vai ver o trabalho, vai ver tudo, é importante. A gente tira foto, divulga vídeo. tudo, o seu Instagram, o que você quiser. O projeto é PV, que é Projeto Vivendo para Servir. PVPS 23, né? Que foi o ano que a gente começou, 2023. PVPS 23. Então, lá tem tudo sobre o projeto. Vamos botar na descrição, né, Juliana? Isso, pra você verificar. Tudo lá. Você vai conhecer como funciona a dinâmica. A gente fez uma live explicando sobre o projeto. E a gente vai fazendo até onde Deus der força pra gente fazer. Muito bem. Então, família que serve a Deus unida, permanece unida em Deus, né? Vamos agora dar uma pausazinha para chamar o nosso break aí, nosso comercial, né, das empresas que estão aí patrocinando esse programa, porque é muito importante divulgar, né, para poder continuar nos ajudando aqui. Não podemos deixar de dizer para você que se você tem seus empregados e não quer mais administrá-los, é só fazer um contato com a Rarice, é só fazer um contato com a Qualificar. A Qualificar, ela trata mais de construção civil, né? Ela vai organizar a sua construção, ela vai executar com bons profissionais, vai administrar a sua obra, tá bom? Você não vai ter dor de cabeça, você vai estar passeando e nós vamos estar, as empresas vão estar administrando. A Rarice também é a mesma coisa, tá bom? Ela é mais voltada para os serviços gerais, portaria, administração, tá bom? Não deixe de fazer o contato e fechar o contrato. Muito bem, voltando aqui com a nossa querida mulher de Deus, mãe de 2 filhos lindos, esposa também maravilhosa, mulher de Deus trabalhando numa obra linda que ela já acabou de falar aqui, veio trazer esses testemunhos maravilhosos de bênção, de milagre, né? Você que quer ser mãe, escuta bem o que ela falou, presta atenção, que ela confiou e Deus abriu a sua madre, né? Resolveu todos os problemas, teve um diagnóstico de câncer, mas o Senhor operou, milagre, verdadeiro milagre, né? Agora ela peleja pela mãe dela, está orando pela sua mãe, que está passando pelo mesmo tipo de diagnóstico. Então,
Com esta mulher maravilhosa, nós retornamos aqui com a última pergunta. Muito bem. Qual é o impacto do projeto Vivendo para Servir na sua vida e na vida de outras pessoas, né? Sim. Qual é o impacto que ele traz para... É muito gratificante, porque a gente vai para ajudar e a gente, na verdade, se sente ajudado, né? Verdade. Porque a gente passa a valorizar o que Deus já nos deu, né? Porque você vê pessoas numa condição de nada, de simplesmente não ter nenhuma água para beber, um chuveiro para tomar um banho, né? Uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia e às vezes nem agradece, Nem valoriza. nem acha comum, porque todo mundo tem uma cama, todo mundo tem um chuveiro, quando quer beber água vai lá no filtro, abre, bebe, mas muita gente não tem essa condição. Então, fazer esse projeto, assim, move muito o nosso coração, porque é a obra do Senhor de fato, né, de verdade, porque servir na igreja é muito bom, é maravilhoso, mas eu acho mais fácil, né? Mas servir a Deus aqui fora é mais difícil, porque você não tem a estrutura, às vezes, não tem o apoio. Então, assim, é pela fé mesmo, né? E Deus tem suportado, tem abençoado a gente nessa missão, e é o que a gente ama fazer, né? É bênção para nós, assim, parece que a gente está abençoando, mas quem é abençoado somos nós, né? E você e o seu esposo, obviamente, foram instruídos pelo Espírito Santo, Sim. foram movidos pelo Espírito Santo para fazer essa obra. Porque não é uma obra tão fácil assim Não, também, não né? é, A gente não. fala assim, né? Falando assim, Não parece é. muito fácil, mas eu conheço essa obra. Você preparar o alimento, ter a condição de porque a gente tem comprar, a nossa rotina da nossa vida, né? Então, você tem que encaixar ir aquilo para a ali. rua para entregar toda semana. Na chuva, no frio, no calor. Você tá ali já passou aquele verão, calorão na cozinha. Eu falava, Jesus. Porque a gente já faz a comida para nossa família, que já, né, todos tem a os nossa dias, rotina. Então, que são mais 4, né? São 4. E que comem, né, minha filha? Adolescente. Homem, né? Imagina. Adolescente. Lá em casa 6 refeições se deixar por dia. Então, é trabalhoso, não é uma coisa fácil. Não, e o né? recurso, né, minha amada? Hoje em O dia recurso para poder, caro, porque o mercado tá caro, hoje em né? dia tá tudo muito se você caro. for olhar, você não faz nada. Não, porque aí se a gente for colocar desculpa, a gente não vai faz fazer. nada. Porque sempre vai ter uma justificativa. Ah, tá muito sol. Ah, tá muito frio. Tá muito não tem caro. dinheiro. Tô cansada. Quantas vezes meu esposo chegava do trabalho exausto? Vamos lá, vamos pro projeto. Então, assim, é difícil. Não é uma coisa fácil. Parece simples, parece pouco. Não, ainda são só 2 pessoas entregando uma média de 20 quentinhas toda semana. Gente, é um milagre. É bem difícil. É a mão de Deus. A mão de Deus a mão mesmo. de Deus. E é isso que eu falei. Quando a gente se dispõe mesmo a fazer, ele vai dando todo o suporte, porque o mais interessado nisso tudo é o Senhor, né? Quem dera que ele pudesse contar com todo mundo fazendo um pouquinho. Imagina. Verdade. A gente acabava com a fome desses moradores de rua. Poderia agregar vocês, pessoas que trouxessem donativos de roupa, Sim. Né, de sapato, para poder, né, uma assistência, de repente, né, dar uma cesta básica. Ou o próprio Pix, a gente, quando recebe mais nesse sentido, mas não é bem difícil. Na verdade, existe uma pessoa que ajuda todo mês, mas com uma quantia bem pequena, mas ela ajuda, né? Então, assim, ela faz o Pix lá e a gente... Mas não é o suficiente, né? Porque a gente sabe, como você falou, tá tudo muito caro. Muito caro. E a ideia nossa inicial é você sustentar a comida. Uma família já é difícil, de 4, né? É difícil. Agora você toda semana fazer 20 quentinhas para entregar. É bem difícil. Não é? Só Deus mesmo. Né? Mas é muito bom. Se eu pudesse, assim, o meu sonho, eu falo, já pensou a gente ter um lugar que eles pudessem tomar banho, que a gente pudesse fazer um culto depois, né, de comer. Nossa, seria perfeito se todo mundo se juntasse com esse intuito, né? Mas hoje em dia tá todo mundo muito voltado para si, né, para resolver os seus problemas, né? Todo mundo tá com muito problema, ele tem que resolver os seus problemas, e essas pessoas, infelizmente, naturalmente falando, elas não dão retorno nenhum, porque elas não têm nada para oferecer, né? O que elas vão poder
dá em troca? Nada. E Então, acaba se tornando até religiosas, né? Porque vão para a igreja, às vezes, até mesmo cristão, né? Vai para a igreja porque tem muita gente que tem amor no coração e não é nem cristão, né? Tem sim, vontade muita de gente, ajudar, de abençoar outras muita pessoas, gente. mas a gente está falando aqui de cristão. Às vezes você é um cristão, uma cristã, que só quer ir para a igreja para se alimentar, para estar Sim, de para bem com si, Deus. né? Não, para estar de bem, e a maioria, às vezes, até para estar de A bem com Deus, para, consciência tá não, tranquila ali de tô cumprir fazendo meu certo. papel. Pois é. Mas a árvore, ela não se alimenta. Você já viu uma mangueira pegar a manga e comer ela mesma? Não. Não, A árvore, ela frutifica para o outro, né? Então, a gente precisa produzir frutos para o outro, né? é verdade. Então, enquanto a gente está preocupado em servir a Deus e ao próximo, né? Como Deus fala, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, né? Deus, ele se preocupa com a nossa vida, a Verdade. nossa vida é suprida enquanto a gente está preocupado com o Sim, outro, sim, é verdade. né? Você não precisa nem se Isso preocupar. é fato. Porque ele guarda a nossa família, ele livra do mal, ele abençoa a gente. É A gente não está verdade. nem ali com certas coisas, não está nem vendo, nem entendendo, e ele está lá Ele resolvendo, faz. né? É do Ele jeito faz dele. mesmo. Cara, a própria palavra diz que se você faz a obra de Deus, você prolonga os seus dias. O beneficiado É é sempre você, é sempre não é você. ele, porque ele é Deus, verdade, né? ele não precisa de Ele nem nada. precisa da gente, na verdade. Quando Mas ele ele quer fazer, ele faz da maneira que ele quiser. verdade. Mas a gente tem o privilégio de servir a ele, né? Poxa, ele escolhe a gente, e se a gente olha, fica atenta e a gente se volta para ele, como é lindo, como ele mima, como ele se agrada, A como gente ele. vive coisas Quanto que... mais você faz a vontade, procura fazer a vontade dele, mais ele está pertinho, mais ele está cuidando de você, mais Eu ele. digo que Deus não tem filhos preferidos, mas ele tem filhos que o preferem, Ah, né? entendi. Bom, Então, assim, porque às muito vezes bom. a pessoa fala assim, aquela ali é mais abençoada, aquele ali não é. Mas não é, É Deus porque que faz ela essa distinção, é a é a pessoa que que busca mais, né? se Geralmente aproxima é assim, mais, né? Os né? filhos dos pais também são assim. Os que Verdade. estão mais próximos, que dão mais atenção, são os que Que estão recebem querendo mais, amor, quer mais tá atenção, mais ele dá mais perto, atenção. né? E assim é com o Senhor. Ele não faz distinção. Ele quer abençoar todo mundo igual, ele ama Verdade. todo mundo igual. Mas nós fazemos essa... Se a gente quer mais, Verdade. a gente busca mais. Aí, ó, dica aí, né? ó, da nossa querida irmã Paula Roberta. Amém. Se você quer mais atenção de Deus, dê mais atenção Busca para Deus. Busca mais a Agrada o palavra, coração dele. ora mais, jejua Isso mais, aí. vai fazer a obra, É isso deixa aí. de ser egoísta, de parar de olhar só para o seu umbigo. É. Já chega, né, de buscar para você. Isso. Queira participar do evangelho. Participar do evangelho é isso. É isso. É olhar o próximo, é atender o próximo, preocupar com o próximo, É né? isso aí. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu semelhante como a ti mesmo, É isso né? aí. É isso. Muito bem, esse podcast é maravilhoso. Pena que ele chega assim numa hora Que que acaba, termina. E a gente precisa estar encerrando, né? E antes de encerrar, Paula, quero te entregar uma lembrancinha, linda. tá? Do Muito nosso obrigada, programa, linda, nossa canequinha aí, né? Que Te legal. agradecer muito também, porque vocês vêm aqui para esse programa para contar os testemunhos com o coração tão aberto. Eu sou tão, verdade. assim, sou muito agradecida a Deus, porque a gente não paga vocês É para obra virem de aqui. Deus mesmo, Vocês né? vêm por amor e fala, né, com tranquilidade aquilo que Deus tem feito, para a gente abençoar outras pessoas. Não sabemos nem até onde vai esse podcast, mas vai né? longe, né? Porque pela Mas, internet, sim, um vai eu sei. compartilhando com o outro, Sim, né? nós temos em torno de uns 14 mil seguidores, inscritos, né, na verdade, né? E a gente crê que a maioria deles assistam mesmo Sim. e divulguem também, né? Porque o que é bom pra A gente gente, tem que compartilhar. a bênção que a gente escuta, que faz bem, Sim, pode com fazer bem certeza. para outros É, também, com né? certeza. Então, você que está nos assistindo, não deixa de compartilhar, falar para os amigos, né? Divulguem mesmo. Curta, comente, faz fofoca do podcast, fala comigo, não tem problema, eu não ligo, não. Pode Essa fofoca fazer é boa. fofoca boa, né? Chega na igreja, pastor, tem um podcast, vou mandar os testemunhos para lá. Pode indicar também os testemunhos aqui que a gente está recebendo com o maior carinho. Esse programa é para todas as pessoas que tenham testemunho. Sim. Não importa a cor, não importa nada. Não importa nada aqui. Tamanho, idade.
até criança, se tiver um bom testemunho, Sim. for uma coisa Vai servir certa, pra vai servir para edificar, né? edificar. Então, A gente pode ser o mais ancião. A gente tem testemunha sim. aqui de 102 anos, Uau. Dona Maria, nesse programa. 102 Que não, bênção. né? Quanto mais? Já está com 102? Acho que vai fazer 103, não. 103. Mas tem que ver que testemunho Dona Maria, uma senhorinha da nossa igreja, que como edificou muitas Bênção. pessoas, né? Maravilhoso. Então é para todas as gerações, para quem tiver realmente, a única exigência que a gente faz aqui, que a gente solicita, que seja real. Não Isso. pode vir aqui contar historinha, né? Tem que ser mesmo testemunho comprovado, tudo direitinho. Então, se você tem, pode me recomendar para falar comigo Deus. E você que está aqui conosco, está almoçando, né? Hoje você teve um dia difícil de manhã, naturalmente acordou cheio de problemas, cheio de dívida, cheio de dor de cabeça, né? Confie em Deus. O milagre da Paula foi com a gestação, que ela não conseguia gestar, né? Ter filhos, e também o câncer. Mas na sua vida, às vezes você precisa do milagre, né? Tá endividado, gastou demais, ou você está com uma situação que você não consegue dar conta de resolver, peça a Deus. Pede ajuda, confie em Jesus. Para tudo Ele é o o Senhor tem a mesmo. solução, né? Para tudo, né, Ele Paulo? sabe dar a direção, a sabedoria para resolver, né? Ele envia pessoas, ele articula tudo perfeitamente. Amém. O principal é a gente estar rendido aos pés do Amém. Senhor, né? Se submeter, É né? isso aí. E obedecer, né? Obedecer, porque você tem que ter essas duas coisas, submissão e É obediência, verdade. porque senão não dá certo. Não vai. Aí Não não vai. consegue resolver nada. Deus gosta de coração humilde, pessoas, né, sinceras, É. e é isso, não tem firula, não é difícil, Não é difícil. é você querer. É. Se você quiser, é fácil. É. Se você não quiser, é difícil. Aí tudo fica É difícil. difícil, né? É verdade. É isso. Muito obrigada. Eu quero te Eu que agradecer. Faça considerações finais aí que você quiser. Aí Então, pro muito nosso obrigada público. aí pelo convite mais uma vez. É um prazer, um Aqui, ó. privilégio a gente poder estar falando de Jesus aqui, né? É. Desse canal. Que privilégio, porque tem muitos lugares, países aí que a gente não tem essa Não pode nem liberdade, falar, né? né? De falar do amor de Deus. E aqui a gente poder estar junto aqui livremente Verdade. falando do Senhor. Que privilégio. Que honra poder estar aqui. Que A honra é seja nossa. um episódio que edifique a Amém. muitos, que fortaleça a fé de muita gente Amém. e que a gente sempre seja esse canal, né, de bênção para outros. Foi Amém. um prazer estar aqui. Suas redes sociais, você pode Então, falar além do projeto. O Instagram é Paulinha Roberta 1206, é o meu particular, e o do projeto PVPS 23, Projeto Vivendo para Ser. Muito bem. Nossas redes sociais no YouTube, podcast Fala Comigo Deus. No Instagram e TikTok Fala Comigo Deus Cast, para os dois, serve para os dois. E é isso. Quero agradecer você, Juliana, pelo programa. Que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo, nossos cooperadores, nossas cooperadoras, para esse programa estar de pé. Obrigada a todos e a todas. Que Deus abençoe a semana do resto de semana, né, de todos, né, que estão nos assistindo, e que esse programa possa alcançar muitas vidas. Amém. Esse testemunho de hoje e os demais Sim, também, os que que já virão. estão gravados, já tem muitos gravados, Bom, né? Vai lá, visita a Sim, página. eu já me inscrevi já no canal. Muito importante você assistir também. Sim. Assista, né? Porque Compartilhar, isso valoriza o canal. Comentar, Isso. porque isso tudo vai indicando Valorizando vídeo pra o canal, outras né? pessoas, isso. É isso. E a gente faz todo amor e carinho para você que está aí nos assistindo. Ó, um grande beijo. Ó, beijinho. Prazer, querida. Prazer Foi foi um todo prazer te meu. conhecer, tá? Muito, amei muito fazer esse episódio Foi com muito você. legal, Juliana, muito bom. obrigada e tchau. Fiquem com Deus.